Você sabia que no século XIX, um médico criou uma doença para explicar por que pessoas escravizadas fugiam? Sim, para ele, o desejo de liberdade não era humano, era patológico. Essa doença recebeu um nome: drapetomania. Em 1851, o médico sulista Samuel A. Cartwright publicou um artigo defendendo uma tese surpreendente. Segundo ele, quando uma pessoa escravizada fugia, isso não era um ato de resistência, era um distúrbio mental. O nome vinha do grego drapetes, escravo fugitivo mania, loucura. A fuga virou diagnóstico. E qual era o tratamento? Submissão, vigilância, violência. Cartwright defendia que, se o escravizado fosse tratado com autoridade adequada, ele não desenvolveria essa doença. Em outras palavras, a liberdade era vista como sintoma. A obediência era considerada saúde. Hoje sabemos, isso não era ciência. Era racismo travestido de ciência. O século XIX foi marcado pelo chamado racismo científico. Teorias tentavam provar que existiam raças superiores e inferiores. Craniometria, frenologia, poligenismo. Medições de crânios eram usadas para justificar a escravidão. Nesse ambiente intelectual, a drapetomania não parecia absurda para muitos. Ela servia a um propósito: manter o sistema escravista. A ciência foi usada como ferramenta de poder. Hoje, historiadores reconhecem a drapetomania como um exemplo clássico de pseudociência. A fuga não era doença, era resistência. Cada fuga era uma declaração silenciosa. Eu não aceito ser propriedade. O que Cartwright tentou patologizar era, na verdade, humanidade. Pode-se fazer um paralelo com casos contemporâneos, como os episódios de racismo enfrentados por Vinícius Júnior no futebol europeu. A questão é provocativa. Muitas vezes, quando alguém reage ao racismo, a reação vira o problema. O agredido vira réu. É um debate atual e complexo sobre como sociedades lidam com denúncia, resistência e poder. A drapetomania nos ensina algo essencial. A ciência não é neutra quando está a serviço do poder. E a história mostra que ideias podem ser usadas para justificar injustiças. Mas também mostra outra coisa. A busca pela liberdade nunca foi doença. Sempre foi resistência. Se você gosta de curiosidades históricas que revelam o lado oculto do passado, inscreva-se no canal, porque entender a história é aprender a reconhecer seus ecos no presente.